Bom, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como eu consigo extrair o mapeamento planetimétrico, algumas análises hídricas aqui de um terreno, onde eu vou fazer um plantio, fazer um projeto de plantio. Então, lógico, o objetivo desse vídeo não é chegar no projeto de plantio, mas chegar nos dados, o insumo para você fazer um projeto de plantio de qualidade, né? Aqui eu estou partindo do ArcGIS Pro, basicamente com uma nuvem de pontos LiDAR e uma OI aqui, uma área de interesse, que é onde eu vou implantar meu bloco de plantio, né? Eu usei aqui o dado LiDAR até para testar essa ferramenta aqui no ArcGIS. Mas você poderia usar, por exemplo, dados de drone. Você, lógico, teria o trabalho de classificar só os pontos do terreno, tirar toda a vegetação, né? Garantir que cada ponto medido lá seja do terreno, para você conseguir interpolar um terreno de qualidade, né? Ou uma coisa muito legal que alguns clientes têm usado seria os dados de rastreio do piloto automático, do trator, por exemplo, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer alguma operação de pulverização, de quebra, ou quebra-lombo, ou fazer, sei lá, passar grade no terreno, você pode utilizar os pontos de rastreio do trator e interpolar a curva de nível a partir dessa malha, né? Logicamente, você não vai ter uma malha tão densa quanto do escaneamento laser, mas para um projeto de plantio de cana, de grãos, é bem tranquilo, né? Bom, vamos lá. Para fazer isso daqui, eu quis automatizar o máximo possível da ferramenta, tá? Então eu criei aqui, entrar aqui em Catalog, eu criei um Model Builder aqui para fazer todo esse processo de forma automática, tá? Eu vou rodar ele aqui uma vez para vocês verem o resultado. Então a minha operação seria basicamente essa: eu entro com a minha área de interesse, entro com o meu arquivo de nuvem de pontos, seja LiDAR, Vant ou dados do RTK, e uso essa ferramenta, gerar mapas hidro. Então aqui eu vou entrar com a minha AOI, meu shapefile aqui, a minha área de interesse, configuro uma pasta aqui, para escolher uma pasta para ele soltar os dados, indico aqui a minha fonte de minha nuvem de pontos, que é o dados LiDAR, e aqui é o meu output. Então eu vou gerar aqui curvas de nível, vou gerar o mapa de declividade e vou gerar aqui o fluxo d'água. Então dou um rodar. Ele está executando todo o processo. Está executando o slope aqui, está fazendo o mapa de declividade. Então a ideia é que eu rode de forma automática e gero todos os insumos para eu fazer um projeto de plantio de qualidade. Então eu vou analisar a declividade do terreno, tá? Vou analisar, lógico, as curvas de nível para saber onde eu vou implantar meus terraços, projetar meus terraços. E tem um mapa de fluxo hídrico que é bem interessante. É a partir desse mapa que eu vou ter uma ideia de onde a água está pegando mais velocidade, onde que eu vou ter que colocar um terraço ou uma vírgula para segurar essa água, ou pegar a água do carreador e jogar para dentro da plantação. Bom, então aqui ele gerou já de forma automática meus dados. Eu vou aqui tirar a minha nuvem de pontos para não poluir tanto a tela. Na verdade, eu vou tirar tudo aqui. Bom, então eu tenho aqui minha área de interesse. E o primeiro mapa que ele gerou de forma automática é o mapa de declividade, tá? Então aqui eu tenho do laranja para o amarelo, declividades abaixo de 10%, de 10 graus. E do laranja para o vermelho aqui acima de 10 graus, né? Ele me gera as curvas de nível, né? Mapa planimétrico padrão. E aqui ele gera o mapa de fluxo hídrico, né? Então, ó, se eu pegar... Deixa eu tirar essa imagem de fundo aqui para poluir menos a tela, né?
que acontece? Se eu pegar uma área como essa daqui, o azul, eu classifiquei aqui o azul as áreas com a água com menor velocidade, o vermelho indo para o amarelo, que é áreas com maior velocidade. Tá? Isso daqui, inclusive, eu consigo enxergar em 3D. Tá? Como eu faço isso? Eu venho aqui no Viewer aqui, View, Convert e Local Scene. Eu vou dar um zoom aqui, por exemplo, e posso vir aqui e analisar todo esse levantamento que eu fiz aqui em 3D. Então, de cara aqui, por exemplo, eu vejo esse ponto aqui, por exemplo, é um ponto, esse ponto aqui, são lugares onde está chegando bastante enxurrada, a água está pegando bastante velocidade aqui. Então, se eu for implantar fazer uma plantação aqui, eu poderia, por exemplo, projetar o carreador aqui para diminuir a velocidade dessa água. Tá? Vou sair do 3D aqui. É isso aí, curvas de nível. Eu vou colocar o mapa de declividade. Essa área aqui, por exemplo, é uma área que tem... Deixa eu tirar as curvas de nível. Essa área aqui, por exemplo, é uma área muito mais declivosa, tá? Consequentemente, o fluxo de enxurrada aqui vai ser bem maior, tá? Uma área como essa daqui, por exemplo, tem bastante enxurrada descendo aqui, tá? E já uma área dessa daqui, que tem menor declividade, tá? Você pode ver aqui que o fluxo da água, o volume de enxurrada é bem menor, tá? Então, lógico, essa área é uma área bem acidentada, não é um exemplo muito padrão, mas vamos supor que eu tenho uma água um fluxo de água muito intenso aqui. Eu poderia, por exemplo, uma declividade aqui de quase 17% de declividade. Então eu poderia vir nessa área aqui, por exemplo, e projetar alguns terraços aqui de metro em metro, por exemplo. Né? Poderia vir aqui e selecionar, ou a cada 2 metros implantar um terraço aqui. Numa área menos declivosa como essa daqui, né? Poderia projetar meus terraços aqui a cada 5 metros e tudo mais. Bom, daí é uma análise mais especializada. Tá? E como eu montei esse modelo aqui? Eu criei aqui direto no Model Builder. Aqui basicamente eu estou usando as ferramentas do ArcGIS Pro e a extensão Spatial Analyst. Né? Então eu entro aqui com meus dados LiDAR, entro com aquela pasta onde eu vou salvar os dados e a minha área de interesse. Tá? Aqui eu uso uma ferramenta aqui para selecionar, para cortar a nuvem de pontos, só dentro da minha área de interesse. Lógico, aqui eu coloquei um bufferzinho na minha área de interesse porque eu queria ver a água que veio do exterior para dentro da minha fazenda, né? do meu bloco de plantio. Então eu corto os pontos aqui. Aqui, como é um dado LiDAR, eu peço para ele selecionar apenas os pontos medidos no terreno, né, para eu poder interpolar o modelo de terreno. Aqui nessa ferramenta aqui, eu transformo a nuvem de pontos e interpolo ela no formato raster. Depois eu gero as minhas saídas aqui. Né? O primeiro são as curvas de nível, eu uso a ferramenta Contour, né? Então eu interpolo as curvas de nível de metro em metro e dou um clipe na minha área de interesse. Depois eu interpolo aqui um mapa de declividade usando a ferramenta Slope e a mesma coisa, corto ela na minha área de interesse. E depois eu faço o mapa hídrico, o mapa de fluxo hídrico. Então eu crio a direção da enxurrada, a direção do fluxo de água. E depois eu crio as linhas de fluxo de água. Né?
O que é interessante é que você já consegue criar a simbologia, linkar com uma simbologia, né? Então aqui, por exemplo, para as curvas de nível, elas são marrons com o label da altitude. Aqui aqui em propriedades, eu já tinha aqui a minha simbologia definida e usei ela, tá? Fiz o mesmo aqui para as curvas de nível, fiz o mesmo para o mapa de declividade e fiz o mesmo aqui para o fluxo de enxurrada, tá? Bom, era isso. Espero que tenha ajudado, tá bom? Valeu, um abraço.